Boa tarde, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 5 de novembro, segunda-feira, vamos iniciar esta maravilhosa semana falando sobre deformidade na coluna na infância. Vocês sabem que as crianças, às vezes, por alguns erros, por distorções, por falta de conhecimento, acabam atrapalhando o desenvolvimento da sua coluna. Portanto, o programa de hoje é imperdível. Mas vamos aos abraços do dia de hoje. E eles vão para Jussara Caroline dos Santos, ela que é obreira da Igreja Universal, lá do bairro Marcos Roberto, uma amiga nossa, e aproveitando esse momento, parabenizar a Igreja Universal, no comando do Bispo Célio, nosso amigo, e também do pastor Gilmar, eleito vereador aqui em Campo Grande. Parabéns! Vocês fizeram um excelente trabalho e vão ter um representante na Câmara Municipal de Campo Grande. Também abraço para Sirlene Aparecida Paniago Correia, moradora do Residencial Flores. Obrigado, Sirlene, pelo carinho e apoio que você e a sua família me deu durante a campanha. Você que é uma liderança aí nessa região, Residencial Flores, Buriti, as pessoas reconhecem o bom trabalho daqueles que sabem o que estão fazendo. E para Sebastiana Deosina Rodrigues e seus familiares moradores lá do bairro Oscar Salazar, uma região que a gente tem um carinho muito grande. Um abraço especial para a dona Ângela aí do Oscar Salazar e também para o Jesus. A deformidade da coluna afeta um generoso número de crianças, mesmo que muitas vezes passa despercebida pelos seus pais, já que é uma patologia quase assintomática. Portanto, muitas crianças, como forma de alívio, acabam adotando maus hábitos posturais ou dores na coluna, criando uma atitude escoliótica, na qual a pessoa fica com má postura. Mas, para falarmos mais sobre este assunto, vamos entrevistar um amigo do qual tinha feito esse compromisso com ele para que pudéssemos falar com todos vocês do Mato Grosso do Sul sobre este tema que é importantíssimo. Ele que é especialista, ortopedista e traumatologista, nosso amigo Dr. Augustin Balzac. Boa tarde, Augustin. Boa tarde, Dr. Paulo Cioffi. Mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui, colaborar com esse alcance que o seu programa tem em todo o Estado e que as pessoas vêm muito gratas, dizendo que assistiu o seu programa e que isso melhorou as suas vidas. Então, é um privilégio estar aqui e poder colaborar com a população nesse sentido. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos mais uma visita sua aqui. Naquele último programa você disse que viria e veio, porque a população referenda isso nas ruas. Por onde andei, por onde passei, as pessoas lá, doutor, eu assisto todos os dias, eu pego as informações e eu sempre falo, a credibilidade não é somente no Paulo Cioffi, é porque nós selecionamos os bons profissionais. Então as informações são precisas, são corretas e no linguajar que você em casa pode e deve colocar em prática no seu dia a dia. O que nós queremos, a equipe médico da família, os nossos convidados, é a recuperação e manutenção da sua saúde. Doutor Augustin, explica para quem está em casa, no Mato Grosso do Sul, se as crianças também podem apresentar problemas na coluna. Esse é um assunto sempre muito atual. E aqui no nosso estado, a gente tem uma migração dessas pessoas para fazer o tratamento em cidades maiores, como São Paulo, Brasília, Curitiba, e há condição de se fazer aqui no nosso estado. Então, essas pessoas que têm em casa o seu filho, o seu menor, com a coluna ficando torta, esse é o termo que a gente vê mais frequentemente, e começa a trazer uma apreensão para a mãe, para a avó, para o pai, e a família toda fica apreensiva. Então, esse problema na infância precisa ser tratado na infância. E que seja tratado na nossa terra, na nossa região, que isso há solução. Eu já vou dizer de cara, se meus filhos tiverem algum problema, eu já sei em quem levar, estou dando aqui publicamente meu testemunho. Porque tem capacidade, tem conhecimento e tem experiência.
Não é porque eu estou na frente dele não, mas ele sabe do meu carinho pela pessoa dele, porque as pessoas que lá indiquei foram muito bem atendidas e todas solucionaram os problemas. Eu acho que a resolutividade que nós temos hoje em Campo Grande não deve para nenhum grande centro. Vocês fazem um trabalho de ponta, nós temos hospitais belíssimos, se é caso de hospital, nós temos fisioterapeutas maravilhosos, nós temos médicos competentes, que se especializaram e que ao longo dos anos buscaram, através de congressos internacionais e nacionais, o melhor que temos hoje no mundo. Por isso, o Augustin Malzac é uma referência, sim, na área da coluna, é uma referência como ortopedista, até na prevenção para as crianças e os adolescentes, que muitas vezes, por erros posturais, complicam a sua coluna, e é isso que nós estamos vendo hoje. Quais seriam as principais causas da deformidade da coluna nas crianças? Muito interessante. Hoje, a gente já sabe, apesar da família ficar muito apreensiva com a doença em si, com aquela criança ficando torta, parece que a razão disso não é muito importante. E do ponto de vista médico, os últimos estudos vêm sinalizando para o lado genético. Depois do mapeamento genético do ser humano, muitas doenças que a gente conhecia e chamava como um termo médico de idiopática, ou seja, aquelas que a gente não tem um conhecimento da sua origem, hoje a gente já sabe que tem a sua carga genética. Então, na maioria, não é culpa de ninguém, né? E isso vai vir. Só precisa ter um especialista na área de coluna vertebral para que possa conduzir o tratamento de uma maneira adequada. Como que eles podem desconfiar? É muito interessante, doutor Paulo. O senhor falou aqui várias coisas importantes. Uma delas é que esta doença, ela pode ser silenciosa. E tanto isso é verdade que nos países frios, onde as pessoas vestem muita roupa, a coluna pode ficar torta e a família não perceber. E somente quando está num grau muito alto é que as pessoas percebem. Então, o que eles fazem lá para diagnosticar nos países do hemisfério norte, em países de primeiro mundo, para que a gente já sabe que quanto mais precoce, melhor é o tratamento. Então, o que eles fazem lá? Eles colocam nas escolas todas as crianças numa posição que é muito simples. Basta que ela fique de pé, que ela então curve o tronco com as duas mãos unidas e os pais ficam atrás. Se eles passarem a mão e perceber alguma ondulação que não seja igual, ou seja, quando ele virar a coluna para frente e perceber que existe um desnível entre as duas partes das costas, isso precisa levar um especialista. Isso é o primeiro sinal. Então, tanto é que isso é chamado de teste de 1 minuto, porque em 1 minuto somente a gente é capaz de diagnosticar que a criança tem ou não alguma alteração na coluna. Nós estamos com um projeto, também já projeto de lei, para que esse exame seja feito de uma forma preventiva nas escolas municipais aqui de Campo Grande. A gente sabe que hoje, por conta do erro na mochila, no carregar os livros, na postura dentro da escola ou em casa mesmo, nas tarefas, isso tem prejudicado muito a coluna e no futuro vão ser adultos ou jovens ainda com problemas seríssimos. Se é exatamente assim, até porque é uma das pessoas que vai ter que participar do ciclo de palestras para que a gente possa orientar os pais, orientar os professores, os educadores, na postura que a criança tem que ter dentro da escola. A criança passa metade do dia dentro da escola. E algumas escolas passam mais do que a metade do dia, que é a escola em tempo integral, né? Então, a gente tem já esse encaminhamento. Mas qual seria a melhor idade para avaliar estes casos nas crianças? A idade mais eficiente seria depois que a criança começa a andar. Mas já miudinha, com 1 ano e meio, nessa idade já dá para perceber. Claro que tem muitas alterações, muitas deformidades, que é a coluna torta, que só começa a aparecer na adolescência. No final do 10º ano de vida, ao início da adolescência, essa é a fase mais frequente. Quais os problemas, doutor Augustin, mais comuns nas crianças? Essa resposta vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, não saia daí não, já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. O tema hoje, principais deformidades
da coluna na infância. Estamos aqui com o especialista, ortopedista e traumatologista, Dr. Augustinho Malzahn. Dr. Augustinho, eu lhe perguntei no bloco anterior quais os problemas mais comuns nas crianças neste segmento da coluna. Os problemas mais comuns, quando a criança é bem menor, logo depois do parto, são as malformações congênitas. Isso, o próprio pediatra já se encarrega de dar um encaminhamento, o primeiro passo para o tratamento. Mas a postura, hoje, com o advento do videogame mais popular, a população toda tem acesso, isso parece ser uma coisa boa, mas tem o lado ruim, que é exatamente prender essa criança a uma atividade sedentária. Hoje, o grande problema no consultório é quando vem o adolescente que ele não gosta de nenhuma atividade física. Por quê? Porque ele cresceu num ambiente entre quatro paredes e uma televisão e um joystick. Quer dizer, tirar essa criança para praticar um esporte num centro comunitário, fazer uma atividade física com futebol, com corrida, nós temos aí as Olimpíadas que vão vir, quer dizer, a gente precisa motivar essas crianças, e isso começa de cedo, para que eles sejam futuros atletas e não tenham doenças da coluna vertebral. Agora, o mais frequente são a escoliose, é a mais frequente, seguida da cifose. Há outras alterações que podem gerar dor. Então, dor nas costas no adulto é um capítulo médico separado, dor nas costas na criança e no adolescente. Então, o senhor ou a senhora em casa que tem o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto com dor nas costas, leve ao médico. Isso não é a mesma consequência de que no adulto. Vale lembrar que a criança não é um adulto em miniatura. É um ser que está tendo transformações muito rápidas e dor precisa, nessas crianças e nos adolescentes, precisam ser vistos de uma maneira separada. A escoliose e a cifose, eu gostaria que você explicasse, para que todos pudessem entender esses termos médicos, e se você diagnosticar no início, o quadro é reversível. Perfeito. A escoliose é aquela alteração em que a criança, quando tende o corpo para frente, existe uma assimetria ou uma irregularidade em que o senhor ou a senhora vão perceber logo de início. Já a cifose, que é uma curva normal da coluna, mas na criança, quando ela é exagerada, também se percebe aquela curvatura quando ela está de perfil, de lado. Então, aquilo é a cifose, que todos nós temos que ter. Não se engane, há muita gente que vem e olha, doutor, eu tenho lordose, cifose, isso tudo é normal. Quando essa curva é exagerada, aí sim precisa de tratamento. Mas há tratamento para todos esses problemas com resolução bastante gratificante. Então o quadro é reversível. Exatamente. E o tratamento, ele é clínico, pode ser cirúrgico, ou sempre é clínico, você fazendo alterações de postura, de carregamento de mochila, tudo isso pode já melhorar e a pessoa voltar a ter o alinhamento da coluna como deve ser feito? Perfeito, doutor Paulo, excelente pergunta. Na verdade, essas deformidades, essa escoliose ou a cifose, quando ela é postural, o tratamento clínico em 100% dos casos. Quando essa coluna começa a tomar uma postura, uma deformidade exagerada, isso pode ser caso de cirurgia. E precisa estar num centro como aqui em Campo Grande, que é um grande centro, e aqui tem solução para isso. Mas são poucos casos, né? Vale a pena a gente falar também, por uma questão de tranquilizar as famílias, de que de cada 100 crianças ou adolescentes, a estatística médica diz que de cada 100 com escoliose, perto de 16 precisam de cirurgia. Então, a cirurgia hoje passou a ter uma indicação muito mais precisa, mas o tratamento clínico ainda tem o seu lugar. Existe prevenção, preste atenção agora, você sempre gosta da prevenção, e eu também sempre digo que é melhor prevenir do que remediar, então preste atenção. Existe prevenção? Certamente. Quer dizer, naqueles casos em que a alteração, a deformidade, ela é postural, a prevenção é uma boa musculatura, é uma prática de esporte ao ar livre, enfim, uma vida saudável. Agora, naqueles casos em que a deformidade ela é impiedosa, e esses são poucos casos, em que a deformidade progride de uma maneira que não há controle com nenhuma arma médica, a prevenção é quanto mais cedo se fizer o tratamento, mesmo que seja cirurgia,
isso vai ter um resultado muito mais gratificante. É isso, gente. Coloque em prática. Olhe para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, com os olhos de quem quer prevenir. Pegue as dicas do Dr. Augustinho Malzac e coloque em prática. Dr. Augustinho, quero agradecer mais uma vez. Sucesso nessa carreira brilhante e estamos sempre aqui à sua espera para falar dos mais variados temas, principalmente esses palpitantes que a gente recebe cartas e e-mails solicitando a presença de um especialista. Nós vamos sempre recorrer à sua pessoa, que já é da casa, já é nosso amigo, já tem essa lida com o nosso telespectador. Que Deus te abençoe sempre. Muito obrigado, Dr. Paulo Ciuff, mais uma vez pela oportunidade. Falo aos nossos queridos ouvintes aqui desse programa bastante caloroso que os centros, há centros em Campo Grande, e aqui vale a pena a gente exemplificar, o Hospital da Universidade Federal, que tratam as pessoas pelo SUS, sem nenhum gasto adicional. Então, procure, venha e faça o tratamento. Quero mais uma vez agradecer, desejando que Deus abençoe o Dr. Paulo Ciuff nesse novo desafio que ele agora começa com a nova gestão, que graças a Deus a nossa cidade é presenteada. Muito obrigado, doutor Paulo. Obrigado, Agostinho. E é isso aí, gente. Se você tem críticas, sugestões, denúncias, fale com a gente. O nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com. Se preferir enviar uma carta, escreva para Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. Se quiser falar pelo telefone, anote aí, 3326-4434, 3326-4434 ou 9816-1648, 9816-1648. Porque o nosso compromisso é e sempre será de fé e saúde. Você acha que acabou tudo? Não. Tem a reflexão do dia de hoje. Você está esperando, como eu, esse momento nosso. Um momento onde Deus fala com o seu coração. Porque é o Espírito Santo dele que vai chegar aí na sua casa. Aí onde você está. Com você mesmo. É com você que Deus quer falar. Por isso, preste atenção. Se queres descobrir o amor em teu ser, primeiro observa o nascimento das flores sobre as pedras, o nascimento da borboleta em seu casulo tão limitado. Observa o sol nascendo e iluminando o que há pouco era só escuridão. Se queres conhecer o amor, observa o movimento gracioso dos ventos por entre as flores, e vê as sementes sendo lançadas para outros solos, transformando-os delicadamente, sem pressa. Observa a generosidade com que a natureza te acolhe, mostrando com seus movimentos a importância de te sentires como ela te sente. Se queres sentir o amor, olha para os teus irmãos com a disposição, sem julgamento, vê-los como eles são. Olha para ti e aceita o que vem do teu coração, banhando teu ser de luz e confiança. Se queres compartilhar o amor, apenas estende tua intenção e ela chegará ao mundo e a ti retornará, fazendo-te as bênçãos daquele que sorri com tua conduta. Se queres prosseguir com o amor, procura viver de acordo com as dádivas que te foram dadas. Apenas caminha por entre os percursos que para ti já estão preparados e vai. Vai com a tua luz, iluminando o que parece ser escuro, respeitando cada ser que o teu caminho acolher, compartilhando o teu conhecer, a tua alegria e a tua integridade enquanto filho de Deus. Vai. Caminha em busca da felicidade, porque é isto que Deus quer para cada um de nós. Busque a felicidade através das ações, dos atos cristãos que você sabe muito bem quais são. Não deixe que mágoa, que rancor, que tristeza, que discórdia, que inveja tome conta do seu coração. Curta a natureza, aprenda a respeitar o próximo, como Jesus nos ensinou. E aí sim, você vai encontrar a felicidade. É isso que eu desejo a todos vocês.
É isso que o Espírito Santo de Deus queria te falar no dia de hoje. Pense, reflita, mude de vida. Tenham todos um excelente fim de tarde. Uma noite pra lá de maravilhosa. Eles já estão aí na sua casa. Vai ter um dia que eu não vou mais falar deles, porque você já está acostumado em recebê-los todos os dias. Eu só faço a lembrança para que você olhe ao seu redor, para que você olhe no seu coração e sinta a presença deles. Os anjos de Deus. Fiquem com eles. Até amanhã.